E eu sei o que é, tá na merda. Eu sei o que é muito, muito ruim. Eu sei o que é olhar para um lugar e que ninguém entra pela porta. Eu sei o que é olhar para as pessoas que você paga o salário e saber que você vai ter que demitir. É horrível. Tenho amigos que tiveram que fechar restaurantes. A gente teve muita sorte. Por vários motivos. Eram restaurantes que estavam bem antes disso. Isso ajuda bastante. Por isso que alguns conseguiram passar, porque você... chega em um momento como esse com um pouco de caixa. Eu tenho uma equipe, eu tenho primeiro um sócio que é maravilhoso para os negócios, então ele é uma cabeça brilhante para os negócios que eu não sou, ou sou, mas não na forma que ele é. E é sócio em todos esses estabelecimentos? Em todos. E com ele a gente conseguiu surfar, né? Financeiramente conseguiu surfar esse momento. Eu sou boa para reacionar nas crises. Eu tenho uma coisa assim, meio de, estamos em crises, então beleza. Então eu consigo inventar muito rapidamente uma mudança, um guinho para algum lugar. Então, na hora que a gente soube que tinha que fechar, eu fechei as portas, não fechei o restaurante, mas eu fechei a porta porque é obrigatório, né, fechar. E imediatamente comecei um negócio de delivery com o Arturito, que é um restaurante que nunca teve delivery, com apenas 2 pratos por dia, que ia mudando todos os dias com 1/3 do preço do que a gente vendia no salão. Sim. Então, a gente começou a fazer volume, né, com uma cozinha muito diminuída, porque 60% da equipe ficou em casa e era eu todos os dias com a minha equipe, com as meninas e os meninos da cozinha, que era uma equipe muito pequena, mas era eu aí, todo santo dia, assim, às 7 da manhã, estava lá ralando até as 3, 4 da tarde, fazendo esse é o prato, e obviamente com uma sorte do cacete, porque eu tenho 4 milhões de seguidores no Instagram. Sim. Eu postava um prato, as pessoas falavam, nossa, vamos pedir o prato da Paola. Sim. Então, obviamente, eu sou muito privilegiada. Mas tenho muitos amigos que sobreviveram, alguns se reinventaram e estão indo muito bem, mas está difícil, é muito difícil. E muita gente está na rua e a situação está foda. É triste ver um estabelecimento fechando, né? Você vê porta fechando, porque o lugar que você está acostumado a ver sempre, que você vai sempre, aí fecha. Para se reconstruir, você sabe que tem muita gente por trás que está sofrendo, não só essa indústria, é um momento muito duro. Você fala que você já passou outros momentos em que quase fechou. Me conta. Eu tive algo... Bom, eu sou empresária eu moro no Brasil faz 20 anos. 20 anos que eu moro aqui. Meu primeiro restaurante foi em 2003. E você veio para abrir um restaurante? Não, eu vim para abrir um restaurante de outra pessoa. Eu vim contratada para abrir o Figueira Rubaiá. E aí depois eu fiquei. Nossa, você veio muito chique. Muito chique. Muito chique. Te importaram para o lugar mais top que tem. Me importaram. Ser empresário sempre tem altos e baixos, né? Se você não sabe surfar por esses momentos, eu acho que você não fica, né? E os maiores aprendizados se dão nesse momento também, quando você está... Então, eu tive meus altos, meus baixos, já tive problemas societários, já tive sócios que não se mostraram tão leais ou, sei lá, nobres quanto falavam que iam ser, e eu sou uma pessoa de palavra e sou uma pessoa que preza por certos princípios éticos que para mim são super importantes, sobretudo no que se dá a contratar pessoas, lidar com pessoas, cumprir com os compromissos financeiros que você tem. Então, tive algumas dificuldades com isso, então abri mão dessas sociedades, deixei o primeiro restaurante por causa disso, não gostei. Depois abri Arturito em 2007 com vários sócios argentinos que não estavam aqui, eles estavam lá e eu estava aqui. E chegou um momento que essa sociedade foi bastante injusta, assim, né? Você trabalhava... Eu trabalhava pra cacete, eles só meio que reclamavam de que não gostavam, de que o restaurante não desse tanto lucro. Eu falava, cara, então, mas vem você administrar, porque eu estou fazendo 500 coisas. Sim. E é difícil um restaurante deixar muito lucro, um restaurante do jeito que o Arturito era. Aí eu engravidei. Eu engravidei da Francesca, minha filha, e eu comecei a olhar, e era um momento muito particular, né? Eu engravidei em 2011, e 2012, quando a Francinha era bebê ainda, era um momento muito particular, onde eu olhei para o restaurante e eu falei, o fine dining, né? A alta gastronomia, ela vai morrer por um tempo.
vai morrer e vão começar outras propostas, as pessoas vão pedir outras coisas. E esse restaurante aqui tem uma série de características que fazem com que o prato fique muito caro. Sabe, tem 2 sommeliers, recepcionista, vale parking, toalha de linho, todas essas coisas que ninguém meio que muito olha no preço final, estão influenciando no preço final e eu preciso mudar isso, porque não vai ser um bom negócio. Então, falei com eles, contei que eu achava que a gente precisava mudar a direção do lugar. Tinha que ser diferente, a gente tinha que focar em outras coisas e mudar. E eles falaram, não temos nenhum interesse em mudar. E aí eu falei, puta, saco, né? Porque eu tô aqui trabalhando, eles não têm nenhum interesse em mudar. Eu também tinha colocado dinheiro, eu tinha uma porcentagem da empresa igual à quantidade de dinheiro que eu tinha colocado, ou seja, não era que eles tinham dado dinheiro e eu estava aí só com o meu trabalho. Era minha grana, meu trabalho. E era meio assim, você continua trabalhando no que você não gosta porque a gente não quer mudar. Sim. Eu falei, será que não tá legal isso aqui? Então, eu meio que deixei de cuidar do lugar. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem valor ou não tem valor o meu espaço aqui. Eu deixei de cuidar do espaço, correndo um seríssimo risco de também atrapalhar meu investimento e meu nome, seja. E começou a cair o faturamento. E quando o faturamento caiu, eu falei, eu compro. Então, eu peguei um empréstimo e... Você derrubou o faturamento para comprar mais barato? Fala para mim. Não para comprar mais barato, porque não comprei mais barato. O que eu precisava demonstrar, porque é muito cruel quando um cozinheiro, um chefe de cozinha num restaurante, quase que não tem valor. Porque se ele sai, o restaurante não vale nada. Mas se ele fica, ele já está aí. Para que alguém vai pagar? Entendi. Você entende? Não acrescenta valor, mas perde, no caso da saída. É como que não tem nenhum valor, mas na verdade o valor inteiro é dessa pessoa. Porque, sobretudo num restaurante autoral. Então, por que eu parei de fazer? Porque eu queria demonstrar, na verdade, não parei de trabalhar, caiu o faturamento, aí eu falei, eu compro. Eu falei, tá vendo? A gente precisa fazer alguma coisa, cara, porque o que vocês estão me pedindo é para eu continuar com algo que não vai continuar. E não era que eu parei de trabalhar e imediatamente caiu o faturamento. De fato, era que muitos lugares pequenos e com preços muito mais em conta estavam abrindo e Arthurito estava ficando em um lugar que não deixou de ser interessante. Não era um bom nicho de negócio nesse momento. E eu precisei mostrar isso. Olha, estou te falando, eu que estou aqui. Vocês confiaram em mim, eu estou aqui. Estou te falando que o caminho do negócio não é bom. Aí eles não queriam vender e no momento e também eu não queria sócios desconhecidos, então eu tomei um risco e liguei para o banco e eu queria ver quanto que a gente tinha de empréstimo, porque um restaurante tem o giro do cartão de crédito e o giro do cartão de crédito serve como garantia para um empréstimo. Então eu tomei um empréstimo bastante grande. Foi quando? Isso foi antes da TV, isso? Foi em 2012 um empréstimo. E eu, com uma bebê pequenininha. Um ano, né? Um ano e meio, eu acho que ela tinha, por aí, com um casamento bastante caindo os pedaços e sem absolutamente nada aqui, só o grande banco que me ajudou, peguei o empréstimo. Então, passei por uma situação muito difícil, o que era, peguei o empréstimo, paguei para eles, fiquei sem nada. E num momento atrapalhado da tua vida ainda, né? Sem nada. E aí não entrava ninguém no restaurante. Primeiro porque, assim, a história é muito mais longa, né? Mas era um restaurante que se fez para abrir apenas à noite. Então, a estrutura, a arquitetura dele era mais para uma coisa que tinha música alta, era bem escuro. Foi isso que eles pensaram em fazer. E eu não queria, eu queria um lugar que abrisse de dia. Então, eu comecei a abrir de dia. Você já entrou no nightclub durante o dia? Várias vezes, porque você teve. Não, porque eu não tive o teu passado de fumar no boteco às 7 horas da manhã. Mas você não teve. Você teve um comedy show, não teve? Claro que sim. Então, são lugares bem escuros. E durante o dia. É meio deprê, não é? Você vê tudo. A pintura pendurando. Isso. Não, você sentaria para almoçar com a tua família não, no lugar? Bom, o meu restaurante era mais ou menos isso. Sim. Então, eu comecei a abrir. No almoço, não ia nem as moscas. Então, eu estava sentada aí. E eu olhava a cara dos garçons, dos cozinheiros e falava. É uma merda. É tão triste quando você entra no restaurante e fala, não tem. Tá todo mundo pronto para receber muita gente. Aí um dia eu fui à noite, arranquei todas as paredes de madeira, que era tipo uma cobertura de madeira escura, assim, arranquei com as próprias mãos, peguei um balde de tinta branca, pintei tudo de branco, foi uma merda, mas ficou claro. Tá bom. E
Aí eu fui fazendo isso aos poucos e aí a Folha me convidou para escrever uma matéria. Sabe essa primeira página da Folha que ele solta numa pergunta e aí tem uma pessoa que responde sim e uma pessoa que responde não. Sim. Então era, é caro comer em São Paulo? E eu respondi sim, muito. E aí eu expliquei por quê e o que estava acontecendo e o que eu tinha feito para que não seja tão caro. Aí no dia seguinte bombou o restaurante, bombou, assim, as pessoas adoraram o artigo, adoraram o que eu falei. Era assim, me paravam na rua. Numa época que as pessoas liam o jornal. Que tempo é esse? Né? As pessoas liam o jornal. O jornal de verdade, né? Não Sim, só no... o jornal no papel. Sim. E aí lotou o teu restaurante com você isso ajudou muito. uma pergunta. Isso ajudou muito. Claro que com muito trabalho eu tinha diminuído a equipe. Que foi muito difícil, sentei com cada um deles e falei, não vou conseguir, mas assim, eles estavam em uma situação muito boa também, porque tinham trabalhado muitos anos comigo e isso ajuda, né, então todos se empregaram, e se empregaram até em situações que eram, tipo, cresceram em cargos, foi bom, não era um momento, tipo, agora mandar alguém embora.